A musicalidade é a capacidade que todo mundo tem de se relacionar com a música. Muita gente pensa que é um dom concedido para poucos, mas todo mundo nasce com a capacidade de se relacionar com a música. É a maneira como esse relacionamento se desenvolve que pode fazer uma grande diferença. Eu adoro a metáfora de uma história de amor que começa por um interesse e uma atração. Aí vem a vontade de aprofundar a relação e quando surgem obstáculos, alguns desistem, outros persistem. Alguns oficializam a relação e outros viram amantes. A musicalidade pode se expressar em uma gama extensa de possibilidades, que vai da atrofia até a genialidade, dependendo de muitos fatores, como o interesse, o exercício, a forma e a intensidade com que a gente se relaciona com ela ao longo da vida. Não dá para medir a musicalidade, a gente só vê os resultados e costuma fazer um mau julgamento dos talentos que demoram a aparecer ou dos que ainda não estão prontos. Por isso, muitas pessoas reconhecidas como geniais já sofreram julgamentos horríveis em alguma época da vida. Pessoas que têm a música como atividade rotineira na família ou na comunidade costumam desenvolver essa capacidade com mais facilidade do que as que não têm esse hábito. Então, parecer talentoso ou não pode ser um problema de cultura. Claro que os problemas de musicalidade existem, mas olhando bem, a gente acaba descobrindo que, na maioria das vezes, eles têm origem em bloqueios emocionais. São muitos os mitos que permeiam a musicalidade. O pensamento equivocado de que um autodidata nunca estudou e seu talento despontou num passe de mágica ignora que a falta de um ensino formal não significa falta de estudo. Todo artista precisa de estudo para se desenvolver, seja com a orientação de um professor ou pelo método de tentativa-erro. Um professor, além de facilitador de caminhos, pode ser o olhar sensível para perceber quando a musicalidade enguiça em algum ponto antes de se expressar. Às vezes precisa só de um empurrãozinho, às vezes precisa de um resgate, mas ele sabe que sempre tem um jeito. Outro mito é do ouvido absoluto, que é uma habilidade de relacionar um som imediatamente ao nome da nota correspondente. O ouvido absoluto memoriza os sons que parecem cantar seus nomes. É uma habilidade que só vai se desenvolver e se exteriorizar se sua memória auditiva tiver sido alimentada com parâmetros de reconhecimento. Essa capacidade não é infalível e está sujeita a variações de estados físicos e mentais e também emocionais. No outro lado da escala dos mitos está a amusia. A falta de capacidade musical é um problema raro e geralmente está ligada a lesões no cérebro. Mas graças à neuroplasticidade cerebral, a música pode criar uma nova área de reação através de estímulos. A musicalidade é a potência dos que ouvem. E quanto mais você ouve, no sentido mais profundo da palavra, mais desenvolve a sua, percebendo, interpretando e se expressando. Essa conversa continua.